Vamos lá, gente. Nosso assunto agora é a judicialização da política ou ativismo judicial. Tá? Quando a gente fala em judicialização da política, isso significa a transferência de assuntos que são políticos para a esfera do Poder Judiciário. Tá? Assuntos que geralmente são tratados no âmbito do Poder Executivo e do Poder Legislativo, agora eles passam a ser tratados pelo Poder Judiciário, por meio de ações judiciais, que são ajuizadas para discutir assuntos que deveriam ser discutidos na seara política, passam a ser discutidos pelo Judiciário. Aí nós dizemos que houve uma judicialização da política, certo? Bom, quais são as causas dessa judicialização da política? A gente pode colocar como causa, uma das causas, a redemocratização do país. Isso significa que as pessoas deixam de ter medo de discutir determinados temas com o governo para o Poder Judiciário. Tá? Isso é um sinal da redemocratização. Uma outra coisa é o chamado constitucionalismo abrangente, quer dizer, desde a Constituição de 34, nossa brasileira, ela expandiu os temas tratados dentro da Constituição. Tá? A Constituição de 1988, então, ela é um grande exemplo disso. Nós temos assuntos relativos à família, ao idoso, à criança, à saúde, à educação, à ordem econômica, a funcionamento das empresas, direitos trabalhistas, e finanças públicas. Então, são assuntos que, a princípio, não deveriam ser tratados na Constituição, mas agora são tratados no texto constitucional. Isso faz com que eu possa discutir esses assuntos no âmbito do Poder Judiciário, porque estão sendo regidos por normas jurídicas, e aí a gente pode chegar até o Supremo Tribunal Federal, que é a corte máxima que discute matéria constitucional. Bom, a outra coisa é o próprio sistema de controle de constitucionalidade das leis. Nós temos o controle concentrado, isso aí vocês vão ver lá no direito constitucional, que é um controle que eu faço direto no Supremo Tribunal Federal. Mas existe o controle chamado difuso, que é o controle que é feito de leis por todo juiz do país. Cada juiz do país pode verificar se uma determinada lei está de acordo com a Constituição. Isso vai fazer com que um tema que é tratado, que deveria ser tratado só no âmbito legislativo e do executivo, alguém impugne aquela lei e fala, olha, não dá para aplicar essa lei porque essa lei viola o texto constitucional. E aí o juiz vai analisar essa situação. Então, esses três fatores, tá? Vamos repetir, a redemocratização do país, o constitucionalismo abrangente, que significa a Constituição tratar de diversos assuntos, e o próprio sistema de controle de constitucionalidade, em especial o controle difuso, que cada juiz pode verificar a constitucionalidade de uma lei. Esses três elementos eles podem ser colocados como causa da judicialização da política. Tá? Bom, e aí nós temos alguns temas que foram tratados de forma relativamente recente, por exemplo, a lei de biossegurança, que, por exemplo, ela possibilitou a pesquisa em células-tronco. Essa discussão foi até o Supremo Tribunal Federal, e aí, na ação direta de inconstitucionalidade número 3150, o STF decidiu que, após realizar audiências públicas, consultas públicas, houve ampla participação de entidades, se verificou que é possível ajuizar essa ação. Outra coisa é o nepotismo. O nepotismo é a contratação de parentes para cargos públicos de confiança. O nepotismo
ele violava a Constituição, sim, pelo princípio da moralidade, mas não havia ainda uma lei que falava sobre o assunto. Até que o Supremo Tribunal Federal editou uma súmula vinculante, número 13, proibindo o nepotismo, quer dizer, um assunto que deveria ser tratado pelo Legislativo e Executivo, com a criação de uma lei. Isso não foi feito, o Judiciário foi, editou uma súmula vinculante e tratou do assunto, resolveu. Outra coisa é a suspensão de alguns dispositivos da lei de imprensa, possibilitou, por exemplo, que uma pessoa que não tem formação em jornalismo, ela seja jornalista. É um assunto que isso deveria ter sido tratado por uma lei, né? A definição do procedimento de impeachment, não sei se vocês se lembram, mas na época em que foi ser realizado o impeachment da presidente Dilma, ela, o STF se reuniu e começaram a fazer uma verificação nas normas relativas ao impeachment. Existe uma lei aplicável ao tema, e aí fizeram uma revisão daquilo que era constitucional, que era inconstitucional, para sanear o processo de impeachment que ocorreria. A questão do foro privilegiado, que era uma coisa que também deveria ser tratado pelo Congresso Nacional, isso foi tratado de uma forma a se reduzir o foro privilegiado pelo Supremo Tribunal Federal. Recentemente, agora por conta da crise aí do coronavírus, o STF decidiu que verbas provenientes da Operação Lava Jato, verbas recuperadas, né, pela Operação Lava Jato, deveriam ser utilizadas no combate ao coronavírus. Não são todas as verbas, não. Algumas verbas foram redirecionadas, elas já estavam direcionadas, por exemplo, à educação, e aí foram redirecionadas para a pasta da saúde. Tá? Bom, e o ativismo judicial? Vocês já ouviram falar de ativismo judicial? A judicialização da política é, como nós já vimos, um redirecionamento da discussão de determinados temas que eram tratados no Executivo e no Legislativo, agora estão sendo discutidos também no Poder Judiciário. Mas o ativismo judicial é uma coisa odiosa, porque ela é uma escolha que o magistrado faz, que o juiz faz, de uma decisão mais proativa. Quer dizer, o juiz ele fala assim, olha, o que se tem à disposição nas leis e na Constituição não é suficiente, ou na lei não é suficiente, então eu vou aplicar diretamente a Constituição e vou fazer justiça. Tá? Aí, às vezes, fazem uma interpretação da Constituição que é muito perigosa. Daí, nós dizemos que o ativismo judicial não é uma coisa desejável. O que caracteriza esse ativismo judicial? A aplicação direta da Constituição a situações não expressamente contempladas. Tá? As normas constitucionais elas têm por característica serem amplas, princípios constitucionais, princípio da dignidade da pessoa humana. A princípio, se você for olhar, você pode aplicar para qualquer coisa esse princípio. E aí, ao utilizar diretamente num caso concreto a dignidade da pessoa humana, você pode ter uma decisão para tudo quanto é lado, né, de acordo com o freguês. A declaração de inconstitucionalidade de leis a partir de critérios menos rígidos que os convencionais, quer dizer, quando vocês forem estudar controle de constitucionalidade, vocês vão ver que uma lei para ser declarada inconstitucional, a gente tem que evitar o máximo possível. Tá? Mas a gente vê que com o ativismo, a gente vê que algumas leis são declaradas inconstitucionais com mais facilidade. Tá? Isso não é bom. E a imposição de condutas ou abstenções por parte do poder público em relação a políticas públicas. Tá? Então, a gente vê, por exemplo, determinadas decisões que manda comprar um determinado medicamento, ou que manda matricular uma criança numa escola, ou pagar um determinado tratamento de saúde, não importa que preço for, e isso a gente vê que até que ponto isso pode ir.
né? Até que ponto isso pode acontecer? Vamos lá. Aí temos alguns exemplos aí de ativismo judicial, por exemplo, fidelidade partidária. Eu não tinha edição de lei sobre o tema, e aí o STF ele decidiu que a vaga do parlamentar ela pertence ao partido, quer dizer, o parlamentar ele foi eleito por um vinculado a um partido político. A eleição do parlamentar é uma eleição proporcional, por exemplo, do vereador, do deputado. Só quem tem eleição majoritária é o chefe do executivo e os senadores. Tá? Então, quem é eleito por mandato é, na eleição proporcional, vereadores e deputados, esses políticos, eles são eleitos de acordo com a legenda, com o partido político que ele foi eleito. Dependendo do partido, dependendo da coligação que é feita, a gente pode ter um candidato com menos votos ele ser eleito e um candidato com mais votos não ser eleito, porque ele é de um partido forte, é de uma coligação forte e precisava de mais votos. Tá? É o sistema que nós temos eleitoral. Se você acha justo ou injusto, é outra história, é outra discussão. Mas é o que existe. Tá? Então, por conta disso, o STF falou o seguinte, olha, se o candidato ele é eleito de acordo com uma legenda, com a coligação partidária, e aí cada partido vai ter uma quantidade de vagas, então a vaga é do partido, não é do candidato. Daí ele não pode, antigamente acontecia isso, o cara era eleito, logo em seguida ele se desvinculava ao partido e ia para outro. Tá? Agora não dá para fazer mais isso. O que o STF falou? Olha, saiu no meio do mandato, você perde o cargo, perde o mandato, porque o mandato ele é do partido. Bom, a outra coisa, a vedação ao nepotismo, a gente já falou, cláusula de barreira, numa reforma eleitoral, foi feita uma cláusula de barreira para impedir a criação de novos partidos, o STF falou que isso era inconstitucional. Tá? O afastamento da Câmara dos Deputados, no caso do Eduardo Cunha, ele foi afastado por estarem... não tinha um processo de cassação, mas ele estava envolvido na Lava Jato, e aí o STF falou, não, pode ser afastado, porque ele está na linha sucessória presidencial, então ele pode ser afastado. A prisão em segunda instância, que foi um problema, e que foi autorizada a prisão após uma decisão em segunda instância. E aí depois o STF, no caso do Lula, foi e mudou de ideia, muito rapidamente, e aí possibilitou agora, não, só depois do trânsito em julgado que a pessoa pode ser presa. Bem, a vedação, uma coisa recente agora, por conta do coronavírus, foi que o presidente da República ele estava insinuando a fazer propaganda para incentivar a população a voltar a trabalhar e acabar com o isolamento. E aí o STF, em uma ADPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, foram duas ADPFs que foram ajuizadas no STF, a 668 e 669. Nessas ADPFs, o ministro Barroso ele proibiu que o executivo veiculasse propaganda estimulando a população a quebrar o isolamento. Tá? Então, olha só, isso é uma decisão que deveria ser tomada pelo próprio executivo. E aí o judiciário vai lá e fala, não, não pode. Vamos continuar a discussão no nosso próximo bloco.